Graça e paz, amados, maravilha do eterno, abençoados, abençoadas, riqueza do Todo-Poderoso Deus. Você é sim trunfo do Senhor, você é tesouro do eterno. Não é à toa que eu digo aqui, corra linda do Senhor, mais um café com Deus, com o pastor Maurício Loureiro. Café de hoje, meu amado, está lá em Mateus, capítulo número 25, versículo 25. Muito obrigado você que tem compartilhado nossos vídeos, você que curte eles, tá? Não esquece, começou a assistir, para não esquecer, curte lá, tá? Você que faz comentários, sabe que eu tenho aqui um dever de estar orando por você, seus pedidos de oração. Você que não se inscreveu no canal, eu te peço encarecidamente, se inscreve lá, gente. Nós estamos com pouco número de inscritos, precisando aumentar aí. Com isso, você me ajuda muito. Pastor, eu tento me inscrever, mas não consigo. Pede alguém, porque às vezes você não tem e-mail. Pede alguém para fazer um e-mail para você. Você tem sempre um filho, uma filha, né? Um irmão, uma irmã, um sobrinho, uma sobrinha que vai te ajudar a fazer isso. Amém? Pronto, é rapidinho, é fácil de fazer. Oh, me ajuda aí, gente. Café com Deus é o quê? É uma porção da palavra de Deus explicada. Oração por você e sua família. Mateus 25, 25 está escrito assim: e atemorizado, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu, certo? Tem gente que tem uma visão errada de quem Deus é. É o caso desse terceiro aqui, que se apresenta para Deus, né? Quando os talentos foram distribuídos. Então ele disse: eu temia-te, fiquei atemorizado contigo. Por quê? Vê Deus como um tirano. Tem gente que vê Deus como alguém cruel. Eu me lembro que eu fazia grupo familiar na casa de uma professora aposentada, tá? E a gente dando estudo várias vezes lá, depois eu coloquei alguém, porque é assim que eu fazia, né? A gente iniciava, orientava e colocava alguém para dar seguimento. E eu ia supervisionar outras células, né? Outros grupos. E eu me lembro que aquela professora disse para mim certa feita: pastor, eu amo a Jesus, mas eu tenho medo do pai dele. Eu tenho medo de Deus. Ela falou isso comigo. Porque ele é muito cruel. Ela falando, eu falei: por que, minha irmã? Eu falei: porque ele é muito cruel. Você olha no Antigo Testamento quantas mortes. Olha só. Quer dizer, uma professora aposentada, uma pessoa, né, que tem conhecimento, cultura, tinha uma visão errônea, uma visão errada de Deus. Deus não é tirano. Eu costumo dizer, e volto a repetir, eu tenho falado isso ultimamente, porque eu tenho aprendido muito acerca disso. Deus, Ele te ama. O seu amor é incompreensível. É algo estupendo, extraordinário. É algo inexplicável. Então é a grandeza deste amor, a largura, a extensão e a profundidade deste amor. Olha o que Deus foi capaz de fazer. Esse Deus, né, do Antigo Testamento, esse Deus que as pessoas desconhecem assim como Deus, né, a ferro e fogo. Esse Deus deu, por amor a mim e por amor a você, o melhor que ele podia dar. Vamos supor que ele pudesse ter olhado para um anjo e dizer: eu vou oferecer um anjo em sacrifício pela humanidade. Porque ele disse que sem derramamento de sangue não haveria perdão para os nossos pecados. E assim ele, o próprio Deus, sacrificou o primeiro animal para vestir o homem e a mulher que estavam nus. O fato não era estar nu, o fato é que agora tiveram conhecimento do mal.
porque só conheciam bem. E o Senhor os advertiu: se comeres do fruto da árvore que te disse que não comesse, certamente morrerás, porque o pecado visitará vocês. Então, eles foram lá e comeram do fruto, desobedeceram a Deus. Aí, a sua visão do mal foram abertas, porque do bem já tinham. O próprio Deus descia toda a tarde e caminhava com eles. Olha que coisa linda, meu Deus. Oh, corra linda, meu Pai. Pensou você ter a presença de Deus caminhando com você, de mãos dadas, caminhando com você todas as tardes, trazendo orientação, fortalecimento. Adão e Eva estavam num paraíso que Deus criou, o primeiro paraíso, para depois colocar eles lá. Quer dizer, tinha de tudo. Claro que tem gente que pensa errado, erroneamente. Não, é porque eles tiveram o ato, né, entre eles, sexualmente. Então, por isso Deus condenou. Não é isso. Deus colocou eles lá para essa finalidade. Crescei-vos e multiplicai, estava escrito. Ou seja, era a ordem dada por Deus. Crescei-vos e multiplicai, enchei a terra. Quer dizer, era justamente para terem relação e terem filhos. E diz para Adão: lavre a terra. Quer dizer, você precisa produzir, plantar na terra. Embora tinha muitos frutos e tal, mas, né, é ocupação, é ocupacional. A cabeça vazia é oficina do diabo. Mas a cabeça ocupada não perde tempo, não tem tempo para ficar pensando em coisas erradas. Por isso que eu sou a favor dos presídios produtivos. Eu faço parte do jurídico, do conselho, né, na minha cidade aqui, na parte penal, para ajudar a melhoria das prisões, né, da polícia penal, dos presos. Olha só, eu vejo que isso é bom, ocupar a mente, reduzir a pena na ocupação da mente. Por que isso é bom? Porque a cabeça vazia lá dentro fica ocupando, maquinando mal, pensando em coisas más. Como levar droga lá para dentro, como fugir, como, né, dominar a facção, e assim vai, criar facções. Mas a cabeça ocupada, ela não tem tempo para pensar em coisa errada, certo? Então Deus deu essa diretriz para que eles cultivassem a terra e pudessem comer de outros vegetais, de outras coisas mais. Olha que maravilha. O homem estava feito. Aí, veja só, por causa do pecado, os olhos se abriram e se viram nu. Por quê? Porque comeram do fruto. E se envergonharam e tiveram vergonha de Deus por causa do pecado. Antes eles não estavam nus? Homem, mulher, macho e fêmea não estavam nus? Não tinham vergonha um do outro. Deus não descia toda a tarde e andava com eles não estavam nus? Eles não tinham vergonha de Deus. Mas a maldade, quando entra, cria esse problema. Por isso que a gente precisa da presença de Deus e de ser santificado por Ele, pelo sangue que Jesus derramou. Então é o que eu disse. O Senhor podia ter oferecido um anjo para sacrificar por nós? Poderia. Mas Ele achou melhor oferecer algo mais. Poderia ter oferecido um querubim? Poderia. Que já é uma classe de anjos mais elevada, com 4 asas. Poderia ter oferecido um serafim, que tem 6 asas, que assiste diante do trono de Deus? Poderia. Poderia ter oferecido um dos 24 anciãos que assistem diante de Deus? Poderia. Não poderia também ter oferecido um dos príncipes, e um deles, né, que é o líder dos anjos, chamado Arcanjo Miguel? E não poderia ter oferecido um arcanjo? Poderia. Mas o que Deus deu? Deus deu o seu melhor. Ele deu o seu filho, seu único filho. Eu disse mais, Deus não poderia ter optado para passar a espada no pescoço de Jesus? Não era o sangue ser derramado? Ele caía ali derramando o sangue morto para perdoar os nossos pecados, sendo ele filho de Deus. Mas não, Deus agradou moê-lo.
passar por traição, julgamento, condenação, chicotadas, tortura, né? Verdugos intercalando, batendo em Jesus, e com chicotes romanos, com ossos, né? Na ponta, amarrado na tala de couro, que rasgavam suas costas. Quem viu Paixão de Cristo, viu que retratou um pouco do que Jesus passou. Ainda carregou debilitado, depois de apanhar tanto, aquela cruz até o alto do Calvário. E ela estava muito pesada. Por quê? Porque ali estavam os meus pecados e os seus pecados, os nossos pecados. E lá, ainda com a coroa de espinho que já estava cravada na sua cabeça, porque enfiaram, debochando dele, bateram sobre ela. E lá em cima ainda crucificaram as mãos e os pés do nosso Senhor. Deus projetou tudo isso para quando você pecar e pedir perdão, se arrepender e pedir perdão, o Senhor lembra daquele sacrifício que o seu filho fez, daquela dor que ele passou. E por amor a ele, te perdoa. Por amor a ele, me perdoa. Entende? Gente, que esse Deus é tremendo, ele é bom demais. E ele não morreu, Jesus não morreu só para o justo. Jesus não morreu só para quem é crente hoje, ou é cristão. Ele morreu por todos, para salvar todos. Ele mesmo disse: eu não vim buscar justos, mas pecadores ao arrependimento. Porque os sãos não precisam de remédio, mas sim os doentes. E quem era doente? Eu. Você que reconhece o seu pecado, que precisa dele. Amém? Então ele morreu por todos nós, para nos salvar. Agora a salvação vai depender da fé de cada um. Deus já deu de graça a salvação, mas eu preciso crer, porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Quem se aproxima dele, importa que creia, diz a palavra, que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. O que é isso, pastor? Que ele recompensa quem busca ele. Se você ora, se você pede, se você clama, ele vai te ouvir, ele vai te abençoar. Ele tem algo tremendo para você. A bondade de Deus é algo inexplicável, incomparável. O amor de Deus é inexplicável, já disse isso. As suas misericórdias, elas são a causa de não sermos consumidos. E elas se renovam a cada manhã. Amém? Então eu preciso, em primeiro lugar, entender que o amor que esse Deus tem. Então corrigir a minha visão de Deus. Esse terceiro aqui, ele tinha uma visão errada de Deus. Totalmente equivocada, totalmente torcida. Você precisa ter a verdadeira visão de Deus. Quem Deus é? É alguém que te ama muito e nunca, vou repetir, nunca vai desistir de você. Enquanto a vida, diz a palavra, enquanto a vida há esperança. Enquanto você estiver vivo, Deus vai tentar de tudo para te salvar. O problema é que algumas pessoas pensam assim: eu vou servir a Deus, ele vai judiar de mim, porque ele vai me colocar um peso. Eu vou ser como esses crentes carregando a Bíblia. Eu não vou poder fazer nada, não posso beber, não posso fumar, não posso ir a um baile, não posso aproveitar a vida. Irmãos, irmãs, amado, amada, presta atenção. Oh, meu Deus. Você é escravo dessas coisas, por isso que você não conhece a liberdade. Porque o dia que você for liberto, a Bíblia diz, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E conhecereis a verdade vos libertará. Jesus é a verdade. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade. A verdade, ele disse, e a vida. Então ele é a verdade. Se você for liberto por ele, verdadeiramente você estará livre. Então essas coisas que no passado, as drogas, a prostituição, a fornicação, essas coisas, os vícios, que no passado era extraordinário para você, na verdade você estava escravizado pelo diabo e não tinha força para sair dessa escravidão.
O que o Senhor faz é te libertar disso. Então você vê que você não precisa mais disso. Há prazeres na presença de Deus. Só de estar na presença dele, há um gozo inexplicável. Servir a Deus é um prazer que não tem explicação. A alma humana, quando está servindo ao Senhor, há um gozo extraordinário, que excede todo o entendimento. Só quem serve sabe disso. Oh, meu Deus, como é bom servir a Deus. Como é bom obedecer o Senhor. Como é bom agradar o Senhor. A Bíblia diz: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Ele está interessado em te abençoar. Não pense você que Deus quer te colocar peso, não. Jesus diz: vinde a mim os que estáis cansados e sobrecarregados. Pelo contrário, se você está sobrecarregado com as cargas do mundo, com as cobranças, com as acusações, com as dívidas, né? Com os pesos que você carrega, ele diz: vinde a mim os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Olha como isso é maravilhoso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para as vossas almas. Oh, meu Deus, porque o meu fardo é suave e o meu jugo é leve. Ele não bota peso em ninguém. Por quê? Porque quando você recebe a Jesus no seu coração, há uma coisa: a presença dele, do Espírito Santo, passa a habitar em você. Então você tem parte divina com você, para te ajudar a caminhar, para te fortalecer, para te trazer renovo, para te dar vitória, para te abençoar, para te direcionar naquilo que é o melhor para a sua alma, para a sua satisfação. E servir a Deus é isso, é uma satisfação tremenda, completa, aleluia. Então, meu amado, minha amada, você não conhece, se você está com essa visão torcida, precisa conhecer que Deus tem alívio para a sua alma, alívio. O gozo vai se transformar, a tristeza vai se transformar em alegria, aquela escravidão em libertação. Só quem é livre sabe o que era a escravidão, o sofrimento dela. E às vezes a pessoa estava servindo a troco de comida, aqueles prazeres mínimos que você tinha, achando que aquilo era tudo. Mas quem está livre é que sabe o que é o prazer da liberdade, de poder comer o que quiser, a hora que quiser, fazer o que quiser, porque você é livre. Aí você vai dizer: eu não quero me embriagar porque me faz mal. Você tem liberdade para isso. Eu não vou fumar porque prejudica o meu corpo. Enquanto alguém que fuma está doido para se libertar e não consegue, porque é escravo daquilo. Você é livre, certo? Das drogas, do cigarro, da jogatina, do pecado e de tanta coisa mais. Aleluia. O diabo não governa mais sua vida, não domina sobre você, se você se rendeu a Cristo, se você tem a visão correta de quem Deus é. Ele te ama muito, você não imagina o amor dele. Já disse aqui um pouco da prova do amor de Deus, né? Dando o seu melhor, o seu filho por amor a nós. Oh, meu Deus, quem teria coragem de fazer isso? Eu não teria coragem de dar um filho meu, a minha filha. Eu não teria coragem de dar em sacrifício por alguém. Mas o Senhor deu porque nos ama. Esse amor que eu disse, não tem explicação. Por que Deus nos ama? Porque Ele é amor. A Bíblia diz que Deus é amor. Oh, meu Deus. Não tenha medo de Deus. Saiba que Ele está interessado em te abençoar, quer te livrar da condenação. Mas depende de você tomar uma decisão de andar com Ele. Recebe aí. Quero orar por você. Pai Todo-Poderoso, abençoa essa vida que nos acompanha no Café com Deus, dando graça, misericórdia, livramento, entendimento desta palavra, em nome de Jesus. Visita todos que se inscreveram no nosso canal, abençoando de uma maneira tremenda e maravilhosa. E aqueles que estão compartilhando também, ó Deus, visualizando nosso vídeo, curtindo, fazendo comentários, pedido de oração, em nome de Jesus, faz isso. Amém. Esse foi mais um Café com Deus. Te aguardo até o próximo Centro